comunidade do Instituto Cultiva, tudo bem com vocês? Bora para mais uma edição do CultivaCast. Hoje eu tenho a alegria, a honra, o prazer de receber o jornalista Breno Altman. Seja muito bem-vindo, Breno. Estou muito feliz de te receber aqui. Obrigado pelo convite. A honra e o prazer são todos meus. Maravilha. Breno, eu quero já começar falando contigo sobre esse processo do MP, da Conib contra ti, até para que a nossa audiência entenda em que pé está isso, né? Teve uma reviravolta, pode-se dizer assim, nesse caso, e também todo um movimento muito grande de solidariedade a ti, né? Então, acho que é importante a gente contextualizar as pessoas. Então, bora lá. Esse processo, que são vários, mas esse, digamos, é o principal de todos os processos que a Conib moveu contra mim. Há processos movidos contra outras pessoas também. No meu caso, talvez chame a atenção porque é um processo movido contra um judeu que é acusado de antissemitismo. O processo começa com uma notícia crime da Conib, que é um recurso previsto na legislação brasileira, através do qual pessoas físicas ou jurídicas informam a polícia ou o Ministério Público que estaria havendo ou teria havido o cometimento de um crime. Então a Conib fez uma notícia crime, o Ministério Público abraçou recebeu essa notícia crime e pediu uma investigação da Polícia Federal, procedimento normal. O Ministério Público é obrigado sempre a pedir a abertura de um inquérito. Esse inquérito foi aberto no final de 2023 e se estendeu por alguns meses de 2024. E a Polícia Federal concluiu que não havia crime nenhum. A notícia crime era a respeito em diversas postagens minhas nas redes sociais, segundo a Conib, eu ter cometido crime de antissemitismo. Que no Brasil, como não existe uma legislação específica para crime de antissemitismo, crimes de antissemitismo são enquadrados na lei antirracismo, que é uma lei de 1989. A Polícia Federal investiga e diz que não há crime nenhum. Que os posts eram um exercício da liberdade de opinião, da liberdade de expressão, e que eles não haviam reconhecido ali nenhum ato delituoso, nem no que diz respeito a crime de racismo, nem no que diz respeito a apologia ou incitação ao crime. No entanto, o Ministério Público Federal, um determinado procurador a quem coube o caso, um procurador, ele resolveu desprezar a investigação da Polícia Federal, o que é raríssimo de acontecer. Segundo informações do próprio Ministério Público, menos de 2% das conclusões da Polícia Federal são rejeitadas pelo Ministério Público. E o Ministério Público tem um poder de fazer por conta própria uma investigação ou apresentar uma denúncia sem haver investigação, por mera análise do procurador. E foi o que aconteceu. Esse procurador, chamado Maurício Fabretti, ele apresentou uma denúncia à Justiça Federal. Essa denúncia foi acolhida, foi avaliada, está sendo avaliada ainda, porque não foi concluído, na 10ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Como é um crime de racismo, é um crime federal. É da alçada federal. O juiz já se pronunciou. O juiz dessa 10ª Vara Criminal Federal negou a denúncia de crime de racismo. Disse que não havia nenhum crime de racismo e ele avançou uma sentença bastante interessante, porque ele separa claramente o que é antisionismo do que é antissemitismo. Ele diz, não, antisionismo é o combate ideológico às ideias, às lideranças de um determinado movimento. É absolutamente legítimo, isso é totalmente diferente do racismo antijudaico, também conhecido como antissemitismo. Então ele nega essa denúncia, que era a denúncia principal, e ele acolhe uma denúncia em caráter parcial de apologia ao crime, mas convoca uma audiência de conciliação dentro de um mecanismo que existe na legislação brasileira, que é ação de não prossecução penal, ou seja, quando você pode encontrar meios, porque a sentença seria muito baixa, seria muito custoso para a justiça seguir adiante com o processo, você encontra um meio qualquer de reparação do suposto crime, então o réu confessa que cometeu o crime e pede desculpa ou qualquer coisa assim. Foi marcada uma audiência de não consecução penal, eu acho que podia ser 6 de novembro.
Mas aí já é uma questão secundária e que também não vai ter muito futuro, porque apologia é um crime cometido no exterior. Quem disse que o que o Hamas fez no 7 de outubro foi crime? Que instituição que determinou isso? Sim. Isso é uma opinião. Para alguns é crime, para outros não é. Então, foi um ato terrorista? Bom, qual foi a instituição que disse que era um ato terrorista? Porque o Hamas não é considerado um grupo terrorista pela ONU, não é considerado um grupo terrorista pelo Brasil. O único processo criminal correndo em instâncias internacionais é contra Israel, pelo mais grave dos crimes, que é o crime de genocídio. Israel é processado pelo crime de genocídio na Corte Internacional de Justiça. Caberia até uma pergunta. Então, todos aqueles que apoiaram Israel serão condenados por apologia ao crime? É uma boa pergunta. E nós vamos ter, então, milhares de pessoas aqui no Brasil sendo processadas por apologia ao crime? Então, eu acho que é uma denúncia que também acabará caindo por terra. E, de fato, quando houve a denúncia desse promotor, houve uma onda, uma repercussão muito grande e o jornalista Juca Kfouri, que você já entrevistou, e o escritor mineiro Afonso Borges tiveram uma ideia, que foi fazer um manifesto, um abaixo-assinado, que pede ao procurador que retire a denúncia. Mas caso ele não retirasse, todos os subscritores assinavam meus posts, ou seja, também deveriam ser processados. Então foi uma iniciativa interessante. Acho que teve ali mais de 25 mil assinaturas de pessoas que, em tese, aceitariam ser processadas pelos mesmos posts. Mas acabou que o juiz, talvez também diante da repercussão, mas fundamentalmente diante da aberração que essa denúncia. Eu li a denúncia do início ao fim, 37 páginas. É patética, eu ri muito. Eu ri muito. Ou seja, eu fico pasmo com a falta de capacitação da Procuradoria no Brasil. O Ministério Público é uma piada nesse país. Com raras exceções, as peças são risíveis, né? Então, acabou com a decisão do juiz, acabou caindo por terra, vamos dizer assim, a peça principal da denúncia. Né? Há outros processos que eu ainda tenho que responder, mas esse processo, de alguma maneira, ele é o processo matricial, porque é o que permite ou não classificar como antissemitismo críticas ao Estado de Israel, críticas ao sionismo. Então, a partir da decisão desse juiz, passa a ter um outro balizamento. Claro que é um juiz de primeira instância, não é uma decisão do STF, não é vinculante, como se diz no mundo jurídico, não é obrigatório para os demais juízes, mas se estabelece um parâmetro. Né? E talvez faça andar uma ação que meus advogados entraram no STF, que é uma ação para impedir a continuidade dessa atividade da CONIB, que é me processar o tempo todo. Né? É uma técnica isso, que é estudada, né? É uma técnica chamada SLAP, que é o verbo em inglês para estapear, mas que também é o acrônimo para um negócio que chama Strategic Lawsuits Against Public Participation, processos judiciais estratégicos contra a participação pública. É um primo, ou uma prima, do lawfare. O lawfare, o objetivo é prender o oponente, é usar a justiça para perseguição política e prender o oponente, como aconteceu com o presidente Lula, em especial. O SLAP não necessariamente quer a prisão do oponente, mas quer soterrá-lo com uma tal quantidade de processos que a pessoa vai à exaustão financeira, física, emocional, familiar, e acabe desistindo do debate público. Né? Então, eles abriram contra mim uma enxurrada de processos. É uma quantidade bem razoável de processos com esse objetivo. E esse é o processo fundamental. Isso também mostra o quanto é uma técnica, como tu estava falando, de silenciamento, né? De tentativa de silenciamento, e mostra também o quanto esse conflito, essa prática, ou essa... Eu acho que pode-se dizer prática sionista está longe de acabar, né, Breno? Assim, a gente estava vendo agora o anúncio do cessar-fogo, que no final, um cessar-fogo que, enfim, segue matando, segue avançando. Não,
Veja, o regime sionista, o Estado de Israel, ele foi construído a partir de instrumentos que continuam vigentes. Um desses instrumentos é chamado de Hasbará. Hasbará é uma palavra em hebraico para informação, que no fundo é uma operação conduzida por Israel, a Hasbará, de propaganda e contra-propaganda no mundo inteiro para limpar a cara do regime sionista. O regime sionista ele é um regime racista, colonial, mas ele precisa ter aliados. Ele não pode ficar mal na fita no mundo inteiro, porque regimes que perdem legitimidade internacional caem. Mais cedo ou mais tarde, eles se tornam párias e, como párias, desaparecem. Como aconteceu com o regime do apartheid na África do Sul. Os sionistas sempre tiveram isso claro, não é? O principal instrumento de Hasbará do sionismo é o Holocausto. É você criar uma falsa equiparação entre sionismo e judaísmo e reivindicar a tragédia do Holocausto como um álibi. Tem até um livro que eu sempre recomendo às pessoas, que é muito interessante sobre isso, do Norman Finkelstein, judeu, antisionista, norte-americano, cujos pais estiveram presos em Auschwitz-Birkenau, um livro chamado A Indústria do Holocausto. Então, essa é a principal agenda do Hasbará. Tanto é assim que qualquer um de nós, se eu te perguntar, por exemplo, agora, você vai lembrar uns 10 ou 15 filmes sobre o Holocausto judaico, e se eu te perguntar que você recorde um único filme sobre a Nakba palestina, você não vai se lembrar porque ele simplesmente não existe. E filmes sobre o Holocausto judaico, a gente nasce assistindo isso no cinema, na televisão, agora nos streamings, não é? Ou seja, é uma máquina de propaganda, que eu não acho errado. O Holocausto, de fato, foi uma tragédia brutal, ou seja, um episódio histórico que realmente merece ser lembrado. Mas ele é apropriado para dizer, olha o que fizeram com os judeus. Então, se fizeram aquilo com os judeus, os sionistas, que se dizem ser os representantes dos judeus, podem fazer qualquer coisa, né? Eles têm uma espécie de alvará de funcionamento. Podem pintar e bordar, porque, puxa, olha lá o que fizeram com os judeus. Esse é o principal instrumento do Hasbará. Mas ele vai se desgastando, o tempo passa, nós já estamos na terceira geração pós-Segunda Guerra, isso já está mais distante. Mesmo os filmes sobre o Holocausto judeu, eles já vão caindo de frequência, já não é um tema tão comum para as novas gerações, tem que ser substituído por novas pautas. E o sionismo foi acionando novas pautas, né? Mantendo sempre essa do antissemitismo em evidência, porque essa é a mais forte, a partir do Holocausto e de outros ingredientes, ou seja, denunciar qualquer crítica ao Estado de Israel, qualquer crítica ao sionismo é antissemita, para paralisar a crítica. E esse é o grande instrumento, um instrumento extremamente autoritário, porque o que ele sempre objetiva é decepar o direito de expressão a quem critica Israel, mesmo ou até principalmente quando se é judeu, como é o meu caso. Agora, há outros instrumentos, Hasbará, né, que a gente conhece, por exemplo, pinkwashing. Israel propositadamente fez de Tel Aviv uma das grandes centrais, uma das grandes capitais do movimento LGBT, ao menos esteticamente, como uma operação de Hasbará, para se contrapor à realidade LGBT dos países muçulmanos. Não, aqui é só Tel Aviv, Maria Fernanda, é só Tel Aviv. Isso aqui é uma espécie de cenário de Hollywood. Sabe cenários antigos que pareciam casas gigantes, mas se você botasse a mora papelão, é isso que é o LGBT. Sim, é fake. Em Israel não existe nem casamento civil. Em Israel só existe casamento religioso. Israel é um estado confessional. A situação da população LGBT fora de Tel Aviv é uma desgraça. Mas Israel desenvolveu o pinkwashing. Lavar o sionismo numa suposta defesa dos direitos LGBT. E também faz isso com outras pautas progressistas, né? Então, há uma orientação para o lobby sionista no mundo inteiro para financiar a luta antirracista. Não a luta antirracista que tem a ver com os palestinos. A luta antirracista que tem a ver com a população negra.
E isso é uma explicação de por que você vê grande parte das lideranças dos movimentos negros no mundo inteiro, boca que usa sobre o extermínio palestino, mesmo aqui no Brasil. Tem exceções, claro. As exceções são sempre dos movimentos negros vinculados à tradição marxista, como o MNU aqui em São Paulo, que foi fundado aqui em São Paulo em 78, Movimento Negro Unificado. Agora, você tem intelectuais e ativistas negros que nunca abriram a boca sobre a questão palestina, a começar pelo ex-ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, que fez estudos nos Estados Unidos. Eu não estou aqui fazendo nenhuma acusação, estou fazendo um registro. Boca que usa. A ministra antirracista aqui no Brasil, a Aniele Franco, nunca ouvi ela falar sobre a questão palestina. Jamais. Né? Porque é assim que funciona. O lobby sionista é gentil com certas pautas para limpar a sua própria imagem. Né? Eu fui, há uns meses atrás, lançar meu livro sobre sionismo, na verdade, contra o sionismo, numa universidade em Santa Catarina, na Federal de Santa Catarina, e houve uma mobilização da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas. O nome não é esse, é parecido com esse. Essa Pró-Reitoria era comandada por uma professora negra. E essa Pró-Reitoria se juntou à campanha dos sionistas em Florianópolis para impedir o lançamento do livro na universidade. Esse é o lobby sionista. Essa é a Hasbara. Né? Você tem exceções de lideranças negras. Por exemplo, eu vou destacar aqui o Leonardo Péricles, que é o presidente também da UP, ele é muito ponta firme. E ele tem uma participação no movimento negro, há vários outros militantes negros que têm um comportamento muito firme, que não participam eventualmente das estruturas do movimento negro, né? Além do Leonardo Pérez, você tem o Jorge Manuel, outros que são muito ponta firme. Agora, você tem essa característica do lobby sionista, que é, para além da questão do Holocausto, para além da atribuição de antissemitismo a quem se volta contra o Estado de Israel, tem cultivar essas pautas, financiar essas pautas, estabelecer alianças em relação a essas pautas para poder neutralizar a crítica a Israel. E são relativamente bem-sucedidos. Estão deixando de ser, porque o genocídio palestino colocou por terra isso, né? E eles operam isso especialmente contra judeus antisionistas. Os maiores inimigos para o sionismo são sempre os judeus antisionistas no mundo inteiro. Porque os judeus antisionistas quebram o cristal. Porque qual é a grande lógica narrativa do sionismo? Que o sionismo representa o judaísmo. Que o sionismo é uma equivalência do judaísmo nos tempos modernos. E que, portanto, quem é contra o sionismo é contra os judeus. Quando aparecem judeus antisionistas, essa narrativa desaparece, né? Quer dizer, ela desaparece, ela implode. Porque se há judeus criticando o sionismo, a verdade anterior é uma mentira. A afirmação anterior é uma mentira. O sionismo não representa o judaísmo, né? E é por isso que contra judeus antisionistas, a máquina de guerra do lobby sionista se movimenta com toda a sua força, né? Uhum. E como é que está esse momento hoje na faixa de Gaza, com essas movimentações do Trump, do Netanyahu, essa questão do cessar-fogo, e ao mesmo tempo a gente vê que segue acontecendo a mesma coisa? Eu queria que tu trouxesse para nós um pouquinho disso, assim, dessa contextualização do que está acontecendo agora nesse momento e o que representou esses últimos passos, assim. Olha, eu acho que o cessar-fogo foi uma vitória tática da resistência palestina. E esse cessar-fogo nasce de uma coleira que Donald Trump coloca em Netanyahu, pelas necessidades internas nacionais de Donald Trump. Donald Trump está submetido a uma dupla pressão. De um lado, a pressão do lobby sionista, que nos Estados Unidos é um lobby muito forte. Você tem uma comunidade judaica imensa nos Estados Unidos, são 6 milhões de judeus, há nos Estados Unidos quase tantos judeus quanto em Israel. São 7,2 milhões de judeus em Israel e 6 milhões nos Estados Unidos.
É uma comunidade muito forte, porque dentro dessa comunidade você tem bilionários e trilionários, gente muito influente no mercado financeiro, gente muito influente nos meios de comunicação, gente muito influente na indústria cinematográfica, na indústria dos meios de comunicação e assim vai. E uma gente muito importante no financiamento das campanhas eleitorais. O segundo maior lobby dos Estados Unidos é o AIPAC, fica atrás apenas da Associação Nacional dos Rifles. O orçamento livre anual do AIPAC é um pouquinho maior do Instituto Cultiva, deve ser ao redor de $200 milhões por ano. É bem parecido mesmo. Bem parecido. É. Né? Então, eles são muito poderosos no financiamento das campanhas eleitorais e a pressão é gigantesca sobre o presidente da República. Mas, do outro lado, ele tem a pressão da opinião pública norte-americana que se voltou contra Israel. Até mesmo um setor da comunidade judaica que se voltou contra Israel. E o próprio Trump fez campanha eleitoral no ano passado dizendo que ele não ia mais ser um warmonger, um alimentador de guerras, que ele ia ser um peacemaker, um fazedor da paz. Esse foi um discurso muito importante na campanha eleitoral dele, porque os Estados Unidos gastam rios de dinheiro com guerras distantes a milhares de quilômetros, enquanto que o país vive uma decadência social brutal. E Trump fez a campanha de que ia tirar os Estados Unidos de guerras que não tivessem a ver com os interesses diretos dos Estados Unidos. Que ele ia parar de financiar essas guerras numa crítica aberta ao governo de Joe Biden. Portanto, a manutenção da aliança incondicional dos Estados Unidos com Israel gera insatisfação na base eleitoral do Trump, até mesmo em setores da direita trumpista, né? Se você pegar o pessoal do MAGA, o movimento Make America Great Again, faz os Estados Unidos grandes novamente, há muita gente que já não concorda com o apoio a Israel. Até figuras públicas, Steve Bannon, Tucker Carlson, que são vozes públicas desse movimento. Então o Trump fica entre essas duas pressões. E ele resolveu, por conta dessas pressões, apresentar a Israel um plano que era um ultimato, do tipo, eu amealhei apoio entre os países árabes, eles estão de acordo com esse plano, esse é um plano intermediário e vocês vão ter que aceitar. Vocês vão ter que reconhecer, a gente faz um circo de que se vocês venceram essa guerra, tá tudo muito bem, mas acabou a guerra. A ideia de vocês de anexar Gaza, de ocupar Gaza indefinidamente, de impedir a criação de um Estado palestino formalmente, de enterrar essa ideia formalmente, acabou. Vocês vão ter que aceitar que Gaza vai ser liderada, vai acabar a guerra, que vai haver troca de prisioneiros, que vai haver um comitê executivo que dirigirá Gaza por um certo período e depois a gente vai tocando os outros assuntos. Então, Netanyahu foi forçado ao cessar-fogo, que para o regime sionista é um problema. É um problema. Né? Porque os objetivos principais do regime sionista no genocídio contra o povo palestino não foram atendidos. Quais eram esses objetivos? Aqueles ditos publicamente por Netanyahu. Os objetivos eram destruir a resistência palestina. Era um objetivo. Libertar os reféns, outro objetivo. Ocupar e anexar Gaza, era o terceiro objetivo. Desses três objetivos, só um foi realizado, libertar os reféns, mediante uma negociação de troca de prisioneiros com o Hamas. Os outros dois objetivos, destruir a resistência palestina e ocupar Gaza, esses outros dois objetivos não foram alcançados. Não foram alcançados. O acordo, o chamado Plano Trump, que não é um bom plano, é um plano neocolonial, mas naquilo que ele é tangível a curto prazo, que é o que o Hamas aceitou, que é cessar-fogo, retirada das tropas israelenses, troca de prisioneiros. Esse plano, no que diz respeito a esses pontos, representa para o Hamas e para o resto da resistência palestina um trunfo. Permite respirar, faz com que o povo palestino deixe de estar submetido em larga escala à máquina da morte do sionismo, permite ao Hamas e às demais organizações
se reorganizarem, libertou uma quantidade muito importante de prisioneiros palestinos que estavam em Israel, ressuscitou a questão palestina como uma grande questão do cenário internacional. A questão palestina ela estava condenada ao arquivo morto da história antes do dia 7 de outubro de 2023. Ela era um não assunto. Virou o grande assunto internacional. Então, taticamente, o Hamas sai vitorioso com o cessar-fogo. E Israel sai derrotado. E é por isso mesmo que Israel busca construir ou aproveitar qualquer pretexto para romper o cessar-fogo. Sim. Não está conseguindo, porque não é do interesse de Donald Trump. Então, toda vez que Israel agarra um pretexto para romper o cessar-fogo, o dono do cachorro liga para o cachorro e diz: negativo, vocês vão poder... Tudo bem, vocês podem fazer uma retaliação contra o Hamas porque um corpo que foi entregue estava errado, ou porque um soldado israelense tombou ali em Gaza, faz a retaliação e acabou. Vocês não têm autorização para retomar o massacre, para retomar os ataques contra Gaza. Então o dono do cachorro mete a coleira no cachorro, bota uma focinheira, o cachorro late, gane, se estrebucha todo, mas Israel não existe sem os Estados Unidos. É uma ficção como Estado, né? Militar e financeiramente depende dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos diz ou faz isso ou acabou a ajuda, acabou o que acaba é o Estado de Israel, né? Então, essa é a situação. Por isso que ela é tensa, ela é instável, né? E porque o regime sionista tem como seu grande programa inevitável a guerra expansionista. Eles não têm como fugir disso. Não é um problema de gosto pela guerra, é de necessidade da guerra. Primeiro, tem um problema demográfico. Segundo, tem um problema político. Qual é o problema demográfico? Israel resolveu enterrar qualquer possibilidade para a criação de um Estado palestino, não é isso? Pois bem, existe um Estado do Rio ao Mar, na Palestina, que é o Estado de Israel, do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo, que tem mais ou menos 15 milhões de habitantes. Um bocado de conflito por causa de tão pouca gente, não? Mas é assim que é a vida. Desses 15 milhões, Mafê, 7,2 milhões são os judeus. 7 milhões são palestinos. 2 milhões são palestinos que são cidadãos, são chamados cidadãos árabes israelenses, que correspondem a 21%, 22% da população de Israel. Os outros 5 milhões são palestinos dos territórios ocupados. E cerca de 600, 700 mil são drusos, beduínos, outros grupos étnicos ou religiosos. Pois então, como é que Israel vai se manter como um Estado judaico, um Estado de supremacia étnica judaica, se um dia todos puderem votar? Sendo que os judeus são menos da metade da população da região. Se não se mantém, acaba. Só tem uma maneira de se manter. Tem que expulsar ou matar uma certa quantidade de palestinos e tem que trazer ou inventar uma certa quantidade de judeus que passe a viver na região. Por isso que a guerra expansionista é inevitável, porque a limpeza étnica não pode parar ou acaba o Estado de Israel. Eles precisam de cada vez mais território para poder tentar trazer imigrantes. E há vários truques para trazer imigrantes para Israel. Outro dia eu participei de um debate com um rabino. Eu vi. Rabino Ventura. Coitadinho, o sujeito, assim, obcecado pelas suas próprias ideias religiosas, né? E aí eu fui descobrir qual era o trabalho religioso dele. E é interessante, para a gente ver para onde vai Israel. Ele vai atrás, no Nordeste brasileiro, de descendentes de judeus marranos. O que são os judeus marranos? Quando você teve a Inquisição na Península Ibérica, a perseguição aos judeus, os judeus foram expulsos em 1492 da Espanha, em 1496 de Portugal, eles vão ali especialmente para os territórios
árabes da África, aquela coisa toda, muitos judeus, para escapar da perseguição, eles se convertem, né? Alguns se convertem de verdade, são os cristãos novos. Mudam, abandonam as práticas religiosas judaicas e até mudam seus nomes. Então você tem uma série de sobrenomes em português que são próprios de cristãos novos, são ex-judeus, né? Então, por exemplo, Oliveira, né? Cerveira, Cerejeira, são todos sobrenomes de cristãos novos. Mas você teve uma outra parte de judeus que negou ou renegou a sua fé religiosa, mas continuou tendo práticas judaicas da porta para dentro de casa. Esses são os marranos. E, de fato, você tinha um contingente importante de judeus marranos no Nordeste brasileiro que tinham vindo de Portugal. O que faz esse rabino e vários outros? Eles querem reconverter os descendentes desses judeus, para que, reconvertidos, eles possam fazer o Aliyah, a imigração para Israel, e virarem cidadãos israelenses. É uma maneira de utilizar uma parte do cristianismo evangélico, que é onde estão esses descendentes dos judeus marranos, trazê-los de volta para o judaísmo, para que eles possam viver como judeus na Palestina, garantindo maioria eleitoral em consonância com o objetivo de manter Israel como um Estado judaico. Então, é uma ferramenta para resolver um problema demográfico que hoje só pode ser resolvido pela guerra. A guerra, repito, para eliminar o número de palestinos na região e para ter territórios que acolham judeus de outras partes do mundo, ou judeus da Shopee. Né? Judeus da Shopee, que é essa história de converter judeu marrano. Sim. É meio que forçar. É claro, do tipo assim, pô, Bafê, será que no século XVI, lá em Jaguarão, Sim. não tinha um judeu marrano que foi da sua família? Você não quer voltar a ser judia? Olha, se você voltar, você está no perrengue aqui em Jaguarão, a situação não está fácil, vem cá, lá em Israel, você vai ter uma casa legal, num condomínio bacana, nós vamos poder financiar a escola dos seus filhos, a gente vai te arrumar um emprego. Você não quer voltar a ser judia? 400 anos depois? É isso que está acontecendo. Tá? É o judeu da Shopee. É o judeu da Shopee. Que é um pouco o que aconteceu com com parte dos cidadãos das antigas repúblicas soviéticas que foram incentivados a emigrar para Israel a partir dos anos 90. E que hoje são aqueles judeus ultra-radicalizados que construíram ou que vivem nos assentamentos judaicos ilegais na Cisjordânia matando palestinos, né? Que a gente vê sempre essas cenas. Sim. Muitos deles vieram da Rússia e de outras repúblicas soviéticas. E se você for pesquisar, muitos não têm nada a ver com o judaísmo. Eles são convertidos por mecanismos de conversão que foram facilitados pelo governo de Israel e facilitados pelo rabinato, porque é muito difícil a conversão para o judaísmo. Ao contrário de outras religiões, o judaísmo exige rigor quando você quer transitar de uma religião para outra. Você é judeu só por 2 mecanismos. Matrilinearidade, se você é filho de mãe judia, você é judeu. É o meu caso, eu sou filho de mãe judia. Se você não é filho de mãe judia, mesmo que você seja filho de pai judeu, você tem que se converter pela religião. E é um estudo danado, você tem que ler aquelas milhares de páginas que um dia foram escritos em aramaico, estudar aqueles volumes todos, e você passa por testes e por exames, é um negócio cabuloso. É mais fácil entrar na Faculdade de Medicina de São Paulo do que virar judeu. Quem não teve a felicidade ou a infelicidade de ser filho de mãe judia tem que ralar. Mas Israel deu um jeitinho para aqueles russos. Para facilitar. Os judeus da Shopee que puderam ir para lá. Porque tem esse problema demográfico. Sim. Né? Tem esse problema demográfico. Alguns setores do sionismo colocam a meta da ocupação territorial sionista ainda além da Palestina. São os setores mais radicais e mais religiosos,
que se apegam ao Velho Testamento. Lá no Velho Testamento está escrito que houve um negócio chamado Reino Unido de Israel e Judá. Ou é o reino do rei Davi, do rei Salomão, que foi criado pelo rei Saul. Teve só uns 4 reis, porque depois desapareceu, durou menos de 100 anos, aquela coisa toda. Mas é o reino de Israel ao qual fundamentalmente se dedica o Velho Testamento. Nos termos atuais, as fronteiras do Reino Unido de Israel e Judá significariam toda a Palestina, toda a Jordânia, todo o Líbano, grande parte do Iraque, da Síria, da Arábia Saudita, um pouco do Kuwait e boa parte do Egito, porque o Reino Unido de Israel e Judá, que não tem qualquer comprovação arqueológica que tenha existido, em termos bíblicos, ele era do rio Eufrates, na Mesopotâmia, atual Iraque, até o rio Nilo, no Egito. Os setores mais extremistas do sionismo querem abertamente Eretz Israel, as terras de Israel, que são essas fronteiras bíblicas. E o sionista como movimento, alguns setores de forma aberta, como os extremistas, outros de forma velada, imaginam que a conclusão da trajetória sionista é a reinstalação da grande Israel, das terras de Israel. Só tem uma maneira de você construir esse projeto, é a guerra. Sim. Não tem outra maneira. Você vai ter que destruir, ocupar, pode levar 100, 200, 300 anos. A gente tem que levar sempre em conta que o problema do tempo para certos povos, certas culturas, é muito diferente do que aqui para o Brasil, né? Chineses, judeus, iranianos, se conta aos milhares de anos. Sim. 100, 200 anos é nada. Claro. Isso aqui é ano que vem. É claro, é meses. Não é? Então, ainda que demore centenas de anos, a lógica é chegar em Eretz Israel, que é como a Bíblia trata. Eretz Israel são as terras de Israel, né? Que não se confunde com Israel Mediná. Israel Mediná é o Israel moderno, é o Estado de Israel. Então, eles têm a lógica do sionismo é da Mediná Israel a Eretz Israel. De Israel Mediná a Eretz Israel. O que temos é o Estado de Israel moderno. Nós queremos chegar às terras de Israel. A única maneira é a guerra. Então, a guerra é intrínseca ao regime sionista. O expansionismo através da guerra é intrínseco ao regime sionista. Não é? E é evidente que se a continuidade da guerra, do genocídio em Gaza está bloqueado, outras frentes serão abertas. E aí tem o problema político. O governo do Netanyahu, por incrível que pareça, o Netanyahu é a pessoa moderada do governo dele. Ele é um cara moderado. É um governo de psicopatas, evidente. Ele próprio é um psicopata. Mas há psicopatas muito mais perigosos do que ele. Gente que em qualquer outro país do mundo não é que não estaria eleito ou que estaria preso. Estaria no hospício em camisa de 7 varas para nunca mais sair. É gente que até hospício recusaria. Porque é gente muito louca. Muito louca. É caso de estudo. Má, né? E má. Sim, louco e mal. Não tem limites. Né? É um processo, claro que não é um processo exclusivo do judaísmo, isso seria antissemitismo afirmar isso. A gente vê em várias outras culturas esse processo. Claro, a cultura em que a gente mais vê isso talvez seja a alemã. Que é o surgimento desses discursos supremacistas sem limite. O sionismo é dessa família. Como o nazismo foi, ou como o fascismo foi, ou como o regime do apartheid na África do Sul foi. Só que ali o Netanyahu, ele é de um clássico partido da direita sionista, o Likud. O Likud é um partido que foi formado em 1973. Só que para governar, como ele não tem maioria sozinho, ele tem que fazer uma aliança, teve que fazer uma aliança com outros 5 partidos religiosos e de extremíssima direita. O próprio Netanyahu é de extrema direita, então o problema de acompanhar a política de Israel é que
os conceitos que a gente tem disponíveis no Ocidente não dá conta. Então, é evidente que Netanyahu é extrema-direita, então os outros a gente tem que chamar de extremíssima direita. Extrema-direita ao quadrado. Ao quadrado, não tem palavras para caracterizar, né? É nazi-judaísmo puro, na verdade. Né? Eles não aceitam qualquer tipo de solução que não seja o extermínio do povo palestino. E eles o dizem claramente. E eles ameaçam Netanyahu de sair do governo e retirar a maioria do governo no parlamento, caso Netanyahu faça acordos reais de cessar-fogo. Muito mais se fizer acordos de paz. E eles pressionam. E o Netanyahu, para se manter no governo, ele fica gangorreando entre as pressões do Trump e as pressões dessa minoria de extremíssima direita no seu governo. Então ele precisa agir em Gaza, mesmo tendo assinado o cessar-fogo, para dar uma satisfação a essa extremíssima direita. Por isso tudo é muito instável. Muito, muito, muito instável. E também por isso que quando a gente pensa, quando terá fim? Isso é só se tiver fim o sionismo. É isso. Não tem outra alternativa. O tema não é um Estado, 2 Estados, 5 Estados. O tema é, enquanto existir o regime sionista, não haverá um fim desse drama para os palestinos e para os judeus. Porque está se criando um tremendo problema para os judeus do mundo. Sim. É evidente que cresce o antissemitismo no mundo. Porque décadas de rasbará, de propaganda sionista, levaram a que muita gente aceitasse a ideia de que sionismo e judaísmo se equiparam. Portanto, os crimes horrendos cometidos por Israel na faixa de Gaza são crimes dos judeus. Não são crimes dos sionistas. As pessoas não sabem a diferença. E essa é a principal fonte do antissemitismo hoje. Outro dia eu estava jantando na casa de um amigo, a gente desceu, ele mora num prédio, e tem um zelador no prédio dele que sempre acompanha o noticiário e comenta sempre com ele as notícias da política, sabe que esse meu amigo se interessa pela política, e disse: fulano, o senhor viu o que os judeus estão fazendo na faixa de Gaza? Tem vários meses já. Eu estava junto e falei: pô, meu senhor, não são judeus, são sionistas. Ele parou: é claro. E não é tudo a mesma coisa? Então, essa é a fonte do antissemitismo. Os judeus precisam ser libertados do regime sionista. Ou não haverá tranquilidade. Os judeus no mundo inteiro, depois da Segunda Guerra Mundial, vivem, certamente no Ocidente, onde se concentra a imensa maioria dos judeus, vivem uma vida absolutamente segura. Não há nenhum problema em ser judeu no Brasil, ou ser judeu nos Estados Unidos, ou não havia. Né? Agora começa a ficar, em alguns países, mais complicado. Mas não havia problema nenhum. O que está provocando o problema? É o regime sionista. É o regime sionista. Qual é o lugar do mundo mais inseguro para ser judeu? Em Israel. É um fracasso total o projeto. Se algum dia o objetivo foi garantir segurança aos judeus, Israel é um tremendo fracasso. Porque é um regime colonial, um regime racista, e os povos que são submetidos a colonialismo e racismo reagem, lutam, sob as mais diferentes formas de luta, e tornam a vida dos colonizadores um inferno. E é isso que é para fazer mesmo. É exatamente isso que deve ser feito. Povos colonizados devem transformar a vida dos colonizadores no inferno na terra. Como nos ensinava Fanon. Inferno na terra. Não é? Então, passa a ser muito inseguro ser judeu em Israel. Não? Então, enquanto existir o regime sionista, não haverá solução nenhuma. Da mesma maneira, a África do Sul, como é que foi resolvida? Pelo menos em termos institucionais, como é que foi resolvido a questão racial? Como é que foi resolvida a questão racial na África do Sul? Só com o fim do regime do apartheid. Mas existe um movimento forte que se contrapõe ao sionismo interno, não sei... Não é forte. Não é forte. Agora, é um movimento crescente. Como é que funciona em Israel? Como é que funciona a opinião pública em Israel? Você tem um setor
Bom, primeiro, demograficamente, 21% dos cidadãos de Israel não são judeus. São fundamentalmente árabes israelenses, ou seja, palestinos que vivem nas fronteiras de Israel e que têm cidadania israelense, embora submetidos a várias leis restritivas. Por isso que é um regime de apartheid. Esses são, claro, contra o regime sionista, embora tenham muito medo de se mobilizar. E até mesmo participam um pouco das eleições porque não acreditam que algo possa ser mudado. Eles vão sobrevivendo naquela condição de subalternidade. Isso não é uma novidade na história. Os negros libertos da escravidão também faziam isso, se acomodavam à situação no Brasil e em outros países. Nem sempre os colonizados, os subalternizados, reúnem as condições subjetivas e objetivas para se rebelar. Às vezes a gente tem uma ideia romântica de todos aqueles que são explorados e oprimidos estão dispostos a morrer para se libertar. Isso não é verdadeiro. A maior parte das pessoas está disposta a fazer qualquer coisa para sobreviver. Sim, para me deixem, né? Já deu, assim, né? É isso. Essa ideia romântica... essa é de quem não viveu esse processo, né? Não. As pessoas não estão... São raros os momentos na história em que as pessoas chegam à conclusão de que a única solução para o sofrimento é a insurreição, a luta, o levante. Não são momentos frequentes, são momentos raros na história. São momentos raros. Dizia um amigo meu, velho militante comunista dos anos 70, ele dizia, se sofrimento levasse revolução, a Índia era um país socialista há muito tempo. Não é? Com certeza. E não acontece nada disso. Não tem nenhuma notícia de revolução na Índia, de insurreição na Índia. Então não é assim que funciona. Né? Então você tem ali essa situação demográfica. Você tem no parlamento israelense, você tem uma força antisionista que é o Hadash. O Hadash é uma coalizão liderada pelo Partido Comunista de Israel, que tem 5 dos 120 deputados. E que tem alguma influência dentro do judaísmo. O grosso dos eleitores do Hadash é de palestinos, de cidadãos árabes israelenses, mas você tem algum apoio judaico a esse partido. Já teve mais. Agora voltou a crescer. Dos 5 deputados, só um é judeu. O Fer Kassif, que é um judeu askenazi, um judeu europeu, e é um parlamentar muito combativo. Ele vive sendo preso. E vive tendo seu mandato suspenso. Né? Ele apareceu recentemente numa cena da televisão hilária, que foi quando Trump foi discursar no parlamento israelense. Ele levantou o livro do Ilan Pappé, né? E foi retirado à força do parlamento. Ele e o outro, que é de origem árabe-israelense, que é o secretário-geral do Partido Comunista. Eles são muito reprimidos. E eles têm até dúvidas se conseguirão ter registro eleitoral para as próximas eleições, que estão marcadas para o ano que vem. Se não ocorrerem antes, estão marcadas para o ano que vem. E você tem na juventude, por exemplo, um movimento com alguma importância de jovens que se recusam a servir no exército, se recusam, portanto, a participar do genocídio palestino. Você tem isso. Você tem um descolamento, mas é um descolamento minoritário. Agora, onde está havendo a crise do sionismo? Na diáspora. Nos judeus, na comunidade judaica no exterior. Aí sim a coisa está pegando. Nos Estados Unidos em especial. E isso afeta estruturalmente a capacidade de sobrevivência do regime sionista. Os jovens judeus nos Estados Unidos, estão rompendo com o sionismo. E veja, não são judeus como eu. Eu venho de uma família que há 3 gerações está vinculada à luta antisionista. Não é que é antisionista, está vinculada à luta antisionista. Eu pensar o que eu penso hoje é minha obrigação. Eu não passei por nenhuma ruptura. Ninguém ficou zangado comigo, eu não tive parentes que brigaram comigo, eu não perdi amigos. Para mim seria o contrário, tu seria deserdado se tu não tivesse esta posição. Para mim é absolutamente normal. Claro. Eu não tive nenhum esforço para ser antisionista, eu não paguei nenhuma conta, não tive que pagar nenhum preço. Mas essa garotada que está rompendo nos Estados Unidos, eles vêm de família sionista. Eles participaram de organizações sionistas, organizações juvenis sionistas. Muitos deles começaram a romper com o sionismo antes do genocídio, porque foram fazer programas de intercâmbio em Israel e se deram conta
o absurdo que era aquele regime. Tem um documentário que pode ser localizado no YouTube, quem quiser assistir, que chama Israelismo, que mostra a epopeia desses jovens que foram para Israel. Israel para eles era tudo antes deles irem a Israel. E quando eles se defrontam com o regime de apartheid, eles rompem com o regime sionista e voltam para casa, e aí é uma ruptura generalizada com a família, e é um caos. Mas eles rompem com aquela doutrina na qual tinham sido formados. E com o genocídio isso multiplicou por 10. Então você tem uma ruptura na comunidade judaica nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Se você analisar as coordenações, as vanguardas daqueles movimentos estudantis de ocupação das universidades norte-americanas, que foi muito forte no ano passado, em 2024, você verá que em cada uma daquelas coordenações você tinha vários judeus que estavam rompendo ou tinham rompido com o sionismo. Isso tem um peso. Isso significa dizer que daqui 10, 20 ou 30 anos o sionismo terá enormes dificuldades nas comunidades judaicas e, portanto, vai perder apoio nos países que garantem o sustento militar e econômico de Israel. Fora isso, o regime sionista está muito isolado. Depois do 7 de outubro, Israel passou a viver uma situação de isolamento que jamais o regime sionista tinha vivido. E a causa palestina passou a receber um apoio que nunca tinha alcançado. As pessoas às vezes debatem assim, o 7 de outubro foi certo ou foi errado? Eu sempre evito discutir essas questões históricas de um ponto de vista moral, né? Não tenho nenhum apreço pela morte de inocentes e de civis, acho isso uma barbaridade, evidente. Mas, a essa altura da vida, eu sou obrigado a reconhecer que todos os episódios históricos, gostemos ou não da orientação que esses episódios tiveram, todos os episódios históricos que foram marcados pela violência trazem embutido injustiça, né? Mortes injustas, mortes criminosas, isso é parte do processo histórico, infelizmente. É aquela velha frase do Marx, que não é exatamente essa frase, mas alguém resolveu fazer uma síntese, que é a violência é parteira da história. A frase não é exatamente essa, mas acho que o espírito da frase era esse, né? Ou seja, de fato, a história tem na violência um instrumento inevitável. Então não é do ponto de vista moral que eu vou discutir isso, mas se não fosse o 7 de outubro, você teria me convidado para falar sobre a questão palestina? A gente estaria aqui conversando. Não, a gente estaria aqui conversando sobre o Santos Futebol Clube. Eu ainda quero falar contigo sobre a Venezuela. Sobre o Neymar, sobre a seleção brasileira. Mas nunca se estaria falando comigo sobre Palestina. Nunca. Jamais na vida. Era um não assunto. Estava absolutamente normalizada a relação com Israel, até por parte de forças de esquerda. Eu fui fazer matéria em Israel em 2013. Eu fiquei mais de um mês em Israel fazendo matéria e encontrei com meu caríssimo amigo, então governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, do seu Rio Grande do Sul. Ele estava fazendo um convênio com a indústria militar israelense para abrir uma filial no Rio Grande do Sul. E era normal. Não estou aqui criticando o Tarso, não. Concordando ou não concordando com a decisão que ele tomou na época, era normal, não era uma coisa de outro mundo. Hoje é um escândalo. Sim, sim. Hoje seria inadmissível. Inadmissível. Né? Teria protestos e pressões. Mas naquela época, Israel... O Lula tinha visitado Israel em 2010. Tudo bem, ele se recusou a visitar o túmulo do Theodor Herzl. Mas ele visitou Israel. Havia um acordo Mercosul-Israel. Estava se normalizando. Os palestinos estavam caminhando ali para o esquecimento. Mudou tudo depois do 7 de outubro. Mudou tudo. E levou a esse isolamento do regime sionista. O que é bom. Porque o regime sionista é uma engrenagem muito relevante do sistema imperialista mundial. Não se trata apenas de uma questão moral derrotar o regime sionista. Não se trata apenas do direito à autodeterminação do povo palestino. A queda do regime sionista
pode ser um golpe decisivo contra o sistema imperialista. Porque não existe Estado mais bem armado, fora dos Estados Unidos, mais coesionado com o sistema imperialista do que o Estado de Israel. A derrota ao regime sionista pode ser um golpe fatal numa região decisiva e que passa um exemplo para os mundos de que o impossível é possível. É apenas uma questão de tentar. Não é aquela história, dai-me, como é que o Lenin escrevia? Dai-me um punhado de revolucionários profissionais e tomarei o céu de assalto? Pois bem, o impossível é possível. Basta tentar da forma correta. Isso teria um impacto nos povos do mundo. Veja as condições em que lutam os palestinos. Ô Mafê, nem os vietnamitas lutaram em condições tão duras, porque foi muito difícil a resistência vietnamita ao colonialismo francês e depois a ocupação norte-americana. Mas os vietnamitas não estavam encarcerados num enclave territorial. Tinham um território relativamente grande à sua disposição. Recebiam ajuda da União Soviética e até da China. Eles não tinham... Suas fronteiras não estavam completamente controladas pelo inimigo. Né? Era uma luta assimétrica, evidentemente que sim, mas as condições nas quais os vietnamitas lutaram foram muito superiores às dos palestinos. Eu só consigo comparar a resistência palestina e parcialmente com o cerco a Leningrado durante a Segunda Guerra Mundial, os 900 dias de cerco a Leningrado. Mas a população de Leningrado que resistia à agressão nazista sabia que do lado de fora tinha um exército que mais cedo ou mais tarde bateria as portas e varreria os nazistas. Era uma questão de aguentar a pressão. Foi uma coisa demoníaca, mais de 1 milhão de mortos em Leningrado. Aguentar a pressão que o Exército Vermelho estava chegando. Os palestinos não têm esse exército chegando. Né? E eles conseguem resistir, conseguem sobreviver e conseguem impor ao mundo a questão palestina. Então é de um valor incrível isso, né? E isso vai abalando a legitimidade do regime sionista, para responder a sua pergunta depois de tantos circunlóquios. Né? Vai abalando. O regime sionista hoje é um pária. Um pária. Se alguém tiver num restaurante e ouvir falar que chegou um comensal que é israelense, você vai ser olhado como um mau sujeito. Ninguém nem sabe quem é ele, mas é mau sujeito. O cara é israelense, é de um estado do mal. Né? É a deslegitimação. O que aconteceu com a África do Sul? Exatamente o que aconteceu com a África do Sul. O regime sionista vai se tornando um pária. E isso, o William Pape, esse importantíssimo historiador israelense judeu que mora na Inglaterra hoje, de tanta perseguição em Israel, o William Pape, ele afirma uma coisa e eu concordo com ele, que é: nós estamos vivendo o início do fim do regime sionista. Porque um regime não se sustenta só pela força. Isso não existe na história. Toda vez que a gente lê essas coisas assim, a ditadura de não sei que país só resistiu pela força. Falso. Ninguém resiste só pela força. A dinâmica do poder impede isso. Não? Impede isso. Você tem que ter algum grau de legitimidade, qualquer que seja o motivo. Ditaduras militares na América do Sul se sustentaram porque, num certo período, conseguiram impor crescimento econômico aos seus países. Com isso, as camadas médias ficaram satisfeitas e até um pedaço da classe trabalhadora, como aconteceu no Brasil. A ditadura militar brasileira sempre foi impopular? Não. Não, teve apoio popular. Foi evidente que teve apoio popular. Houve um certo momento, e esse momento durou anos, em que a ditadura teve a maioria do país. Teve a maioria do país. Por isso a ditadura pôde derrotar a resistência armada, porque ela tinha apoio do país. Então, o regime sionista, ao perder o apoio internacional e ao começar a perder o apoio na comunidade judaica na diáspora, ele vai entrando por um beco sem saída. E eu não tenho dúvida que mais cedo ou mais tarde esse regime ruirá. Eu não sou dado a previsões. Eu já aprendi há muitos anos a fazer previsão só sobre o passado, porque a chance de errar é bem menor. E eu gosto de fazer previsões sobre o passado. Previsão sobre o futuro, eu me poupo. Mas eu vou te fazer uma aqui.
Israel não chegará aos 100 anos de vida. O regime sionista não chegará aos 100 anos de vida. Ele perecerá antes de 2048. Ele não tem como sobreviver. Eu não sei quando ele cairá, nem como. Mas ele não tem condições de reprodução para mais 2 gerações. Que assim seja, né? Inshallah. Tá, eu quero, antes da gente chegar ao final, quero que tu tragas algumas coisas sobre a Venezuela. Tu estivesses lá, né? Agora há pouco. Isso, eu quero que tu fales aqui um pouco da impressão que tu teve lá em loco e também que tu tragas uma análise sobre o que é essa ameaça de Trump à Venezuela, à Colômbia, que está por trás de tudo isso. Olha, vou começar pelo fim, então. Tá. Os Estados Unidos estão tentando construir uma estratégia para deter o declínio da sua hegemonia no mundo. Isso é evidente. É disso que se trata a polarização entre Estados Unidos e China. É disso que se trata a guerra comercial aberta por Donald Trump e assim por diante. Nessa estratégia, os Estados Unidos têm que escolher quais são os territórios que serão prioritários para tentar recuperar sua influência. E a América Latina é esse território prioritário. Os Estados Unidos hoje têm baixíssima capacidade de disputar Ásia, África ou Europa. Por razões geográficas, por razões históricas. É a América Latina o território que os Estados Unidos podem disputar. À luz da velha doutrina Monroe, de 1823, elaborada pelo então presidente James Monroe, que ela tinha um slogan dúplice, né? América para os americanos. Ela tinha um aspecto progressista, porque ela era contra o colonialismo europeu, né? 1823, contra o colonialismo europeu. Era a expulsão da Europa das Américas. Mas ela tem um aspecto também reacionário, porque ela faz a ilação de destino, né? É a América para os americanos do norte. Né? Sim. Ela tem ilação de destino. Então, à luz dessa história, desses conceitos, a América Latina foi escolhida por Donald Trump como a região de concentração para recuperar influência. A América Latina é estratégica para os Estados Unidos. É estratégica porque nós temos um mercado de 500 milhões de habitantes. É estratégico porque a América Latina concentra fontes essenciais de energia e matéria-prima. Não estou aqui apenas me referindo ao petróleo e ao gás venezuelano ou ao lítio boliviano, estou me referindo também às famosas terras raras. Né? Depois da China, que tem a principal reserva de terras raras do mundo, a segunda reserva é brasileira. Né? A América Latina... Na América Latina estão concentrados estoques de investimentos norte-americanos de grande calibre. Então, essa é a escolha. Agora, não é possível os Estados Unidos recuperarem a influência na América Latina sem derrotar os governos contra-hegemônicos. Ele precisa de governos à la Milei. Ele precisa de governos dispostos a enganchar os vagões latino-americanos no trem cuja locomotiva são os Estados Unidos. É obrigatório, é uma questão política inelutável. Né? Especialmente aqueles governos, ou aquele governo, que é o principal destacamento contra-hegemônico, que é exatamente a Venezuela. Porque a Venezuela tem uma excepcionalidade na América do Sul. Em todos os demais países da América do Sul, a esquerda chegou ao governo, mas não ao poder. O que isso quer dizer? Quer dizer que a esquerda chegou no poder executivo, mas não controla o parlamento, não controla o poder judiciário, não controla as forças armadas, não controla os meios de comunicação e assim por adiante. Na Venezuela, não. Na Venezuela houve uma revolução política. A esquerda está no governo e no poder. O chavismo tem hegemonia sobre todas as estruturas do Estado. Portanto, as possibilidades de mudar a correlação de forças por dentro, essas possibilidades são pequenas. Só há um caminho: mudar por fora, pela pressão militar e econômica. E é por isso que Donald Trump avança contra a Venezuela. E avança contra a Venezuela a partir de um pretexto, que é essa história da guerra às drogas, que é patético, é um show.
Sim, É um como show. sempre, que é um pretexto antigo, velho, Velho, né? velho, eles não têm nem originalidade. É, exatamente. É uma coisa patética. Se você juntar um congresso com uns 1.000 principais especialistas em combate ao narcotráfico do mundo, todos eles morrerão de rir quando for apresentado como se fosse apresentado como solução para o narcotráfico, jogar míssil contra barquinhos de 15 metros de comprimento. Eles morreriam de rir, teriam dor de barriga de tanto rir. É tão patético isso que nem em filme norte-americano você vê essa cena de barcos sendo atingidos, de barcos de supostos narcotraficantes sendo atingidos por mísseis. Isso não existe, né? É um show. Da mesma maneira que Rio de Janeiro, né? Essa história da chacina. Isso é para ganhar voto, né? Para ganhar voto, o que eu posso fazer? E para ter pretexto. É isso, eu invento um pretexto, porque se eu fizer uma mega operação, eu já sei pelas pesquisas que isso vai me dar voto, porque a segurança pública tratada com essa selvageria cai no gosto de uma parte da população. Toca a bala, toca o terror, não vai resolver problema nenhum, mas eu vou ficar bem na fita com uma parte da população. Então, por uma outra lógica, é um pouco assim que Trump usa a guerra às drogas. E ele resolveu implementar ali aquilo que se chama, no linguajar técnico, uma guerra psicológica de alta intensidade. Não é uma ação militar, ainda. Não é uma operação bélica, ainda. Mas é colocar contra as cordas os governos que não se ajoelham à hegemonia norte-americana. O Trump, ele é um adepto da velha teoria de um outro presidente norte-americano, que é o Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt era o sujeito que desenvolveu a diplomacia o big stick, da porrada, do porrete, perdão. A diplomacia do porrete. Não é? A diplomacia do big stick, ela se baseava num conceito que é a guerra pela força. Ou seja, eu ameaço com a minha força o meu oponente de tal sorte que ele se renda, e a rendição garante a paz. Essa é a paz pela força. Eu tenho que demonstrar muita força, ao mesmo tempo que eu aceno com uma possibilidade de paz, e meu oponente tem que escolher entre a morte ou a rendição. Isso é a guerra psicológica de alta intensidade, que Donald Trump tenta fazer com quase todo mundo, né? Com alguns, ele não faz isso. Não é? Ele não faz isso com a Rússia. Com a Rússia não vai funcionar. A história da Rússia mostra que isso é absolutamente inoperante. Né? Até com a China, ele ameaça com guerra comercial e tudo, acha que vai negociar. Com a Rússia é uma situação curiosa, né? Porque os russos não ligam. Não dão a mínima. É como se a vida deles, por séculos, sempre foi assim. Alguém ameaçou a existência deles, eles sempre olharam e... Bom, então a gente vai brigar com você. Se está nos ameaçando, nós vamos brigar. Ah, mas eu vou fazer isso. Pode fazer, não tem problema, nós vamos brigar. Né? Porque é uma outra formação cultural, né? Ou seja, um país que perdeu, não foi a Rússia, foi a União Soviética, mas a Rússia era o principal país da União Soviética, 27 milhões de pessoas numa guerra de 4 anos. Isso é um negócio aterrador, né? Como é que você suporta perder 27 milhões de pessoas? Porque isso significa dizer que 20% de cada uma das famílias teve algum morto, né? É pesado. Não, perdão. Que todas as famílias tiveram um percentual de mortes ao redor de 20%. É algo... É mais pesado. É muito pesado. Né? Fico imaginando isso em outros países, você não aguenta isso nunca. Nunca. Seria... Mas ele opera com essa diplomacia do porrete o tempo todo, da guerra psicológica de alta intensidade, que é o que ele está aplicando contra a Venezuela. Pode virar uma guerra de verdade? Pode virar uma operação de verdade? Em algum momento pode. Você exerce a máxima pressão, se o seu oponente não se dobra, em algum momento ou você recua e perde, ou você é obrigado a avançar. Não é? E é disso que nós estamos ali.
uma guerra psicológica de alta intensidade que já avança também sobre a Colômbia, e eu vou explicar por quê. Não há qualquer condição dos Estados Unidos desatar uma operação militar de amplo espectro contra a Venezuela sem controlar a Colômbia. A única maneira dos Estados Unidos invadirem a Venezuela, a única maneira, é a partir do território colombiano. Todas as demais formas de desembarque no território venezuelano são muito arriscadas e muito custosas. Por exemplo, como é que você faz para desembarcar por ar ou por mar? Isso seria uma outra hipótese. Você tem que bombardear a Venezuela numa escala faixa de Gaza, para que a Venezuela não intercepte o desembarque. Uma operação de desembarque é uma operação na qual os seus soldados estão submetidos a um enorme risco. A um enorme risco. Não é? Eles são alvos fáceis dos sistemas de defesa. Alvos fixos e fáceis. Então é um tipo de operação muito delicada. E quando se fala numa operação de amplo espectro, uma operação militar de amplo espectro, num país como a Venezuela, nós estamos falando de 100 ou 200 mil homens. Não se faz uma operação com um contingente menor. É como a guerra do Iraque. É como a guerra do Iraque. A melhor maneira, a mais barata, menos custosa, menos arriscada de fazer uma operação militar contra a Venezuela é controlando a Colômbia. E podendo utilizar as bases militares que os Estados Unidos têm na Colômbia. Os Estados Unidos têm bases militares na Colômbia. Que foram instaladas em nome do Plano Colômbia, que não era outra coisa que não um plano que visava combater o narcoterrorismo. Veja só que é mais ou menos o que Flávio Bolsonaro e companhia pedem aqui no Brasil, né? Que os Estados Unidos se insiram no país em nome do combate ao narcoterrorismo. Essas bases militares na Colômbia, elas hoje não podem ser utilizadas enquanto o presidente for o Gustavo Petro. É necessário ter um governo aliado da Casa Branca. E é isso que faz com que Donald Trump coloque o máximo de pressão sobre Petro, para desgastá-lo. A Colômbia vai ter eleições ano que vem. É o primeiro turno das eleições colombianas em maio e o segundo turno na primeira semana de junho. Né? Então ele quer substituir o governo do Petro para ter um governo aliado, um governo de extrema-direita na Colômbia, que libere o território colombiano e que engaje o exército colombiano numa eventual operação contra a Venezuela. Que era o plano que o Trump tinha no seu primeiro mandato, quando ele reconheceu Juan Guaidó como presidente autoproclamado. Ele chegou a colocar essa carta sobre a mesa. Um acordo tripartite entre Estados Unidos, Colômbia e Brasil, Brasil então comandado por Jair Bolsonaro, para uma invasão da Venezuela a partir da Colômbia. Mas os seus próprios militares disseram a ele, isso daqui não é assim. A Venezuela não é uma república das bananas, não é Granadas, não é Panamá. Eles se prepararam para essa situação. Para nós podermos fazer essa operação vai ter um custo, e aí o Trump recua. Aí percebe que aquela operação poderia ser um pântano, né? No qual ele colocaria o seu governo, e ele queria disputar a reeleição de 2020, que ele acabou perdendo por causa da pandemia. Então, esse é o que leva a colocar Colômbia nas contas norte-americanas, né? Eu não acho que nós estejamos perto, portanto, de uma operação militar robusta dos Estados Unidos contra a Venezuela. Agora, eu não descarto operações militares pontuais dentro do esquema da guerra às drogas. Faz parte da guerra psicológica de alta intensidade episódios de violência como a destruição. Até agora foram, acho que 12 embarcações, 46 mortos, né? Esses episódios são importantes para dar verossimilhança à guerra psicológica. Veja que até o presente momento não há comprovadamente a morte de qualquer venezuelano. E nenhum dos barcos até agora foi apresentado qualquer registro que eles fossem venezuelanos. Porque é tudo a esmo. Né? É tudo a esmo.
E o Mar do Caribe é caracterizado por pequenas embarcações pesqueiras, né? As pessoas pescam muito no Caribe. As populações litorâneas vivem da pesca. E o narcotráfico utiliza... Só o pequeno narcotráfico utiliza dessas embarcações. O Petro, outro dia, deu uma aula. Como os colombianos entendem do riscado. Eles, vem cá, vocês acham que a droga chega desses barquinhos? As drogas vão em gigantescos navios, em containers, misturado com outras mercadorias. Os donos desses navios são norte-americanos, os donos do container são empresas norte-americanas, os portos são norte-americanos. Ele falou, são vizinhos do Trump. Entendeu? É isso que é o narcotráfico verdadeiro. Né? Pois então, eu acho que pode acontecer dos Estados Unidos resolverem bombardear aí nos próximos dias, talvez nas próximas semanas, algum laboratório, algum acampamento na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, algum acampamento ou laboratório que eles digam ser vinculados ao narcoterrorismo. A Colômbia tem estruturas de narcotráfico, todo mundo sabe, e você tem estruturas da guerrilha colombiana, apesar do acordo de paz com as Farc de 1916, 1913, né? 1913. Não, 16, o acordo foi só em 16. Apesar do acordo de paz com as Farc, você tem estruturas guerrilheiras na Colômbia, algumas delas são acusadas de ter envolvimento com o narcotráfico. Então, e elas utilizam, embora o governo venezuelano reprima duramente, às vezes elas utilizam a fronteira venezuelana como área de recuo, né? Então, eu não duvidaria que o Trump bombardeasse alguma estrutura desse tipo, o que é uma violação da soberania venezuelana ou da soberania colombiana, ou ambas. Mas eu não acho que esteja no horizonte ataques de maior envergadura, sequer ataques que visem eliminar dirigentes políticos da Venezuela, como os Estados Unidos fizeram com o Suleiman, o iraniano, chefe da Guarda Revolucionária. Eu não acho que isso esteja colocado no curto prazo. Agora, pode sair do controle. Eu tenho certeza que você não colocaria o Trump se alguém te perguntasse: me liste as 5 pessoas mais estáveis do mundo. Sim, eu não acho que você colocaria o Trump nessa lista, né? Não colocaria. Nem eu também não colocaria. O sujeito é capaz de qualquer coisa. É capaz de tudo e de qualquer coisa. Então, aqui eu estou tentando oferecer uma análise racional, mas eu tenho que levar em conta nessa análise racional que há irracionalidade. Uhum. Né? Que você tem um maluco no volante. Né? Mas esse é o retrato. O que acontece do outro lado do balcão, da Venezuela? Eu fiquei na Venezuela do dia 18 ao dia 26 de outubro. Curioso. Na população, no cotidiano da população, eu fiquei só em Caracas. Normalidade absoluta. O Natal na Venezuela começa em outubro, porque eles pagam o que eles chamam de aguinaldo, que é o 13º. Eles pagam em 3 parcelas, né? Início de outubro, início de novembro e início de dezembro. É diferente da gente que paga final de novembro e meados de dezembro. Então, as nossas compras natalinas são do dia 30 de novembro em diante. Lá começa 60 dias antes. Em outubro começam as compras natalinas. Eu fui a shopping centers lotados. Mas não é lotados ao entrar. Lotados antes de entrar. Eu não consegui entrar no shopping centers. As pessoas faziam fila para entrar no shopping centers. Eram gigantescas multidões. Era um domingo, o dia seguinte ao que eu cheguei. No domingo, dia 19, não dá para entrar. Eu queria comprar uma pasta de dente, desisti. Em 2 shopping centers, lotados. Fui a restaurantes. Eu estava sozinho nesses primeiros dias. Sentei ali numa mesa e fiquei de butuca, querendo ouvir a conversa nas mesas. 3, 4 refeições assim, não ouvi um A sobre a situação provocada pelas ameaças e pelas agressões do Donald Trump. É como se não existisse. Quando se pergunta aos venezuelanos, eu estou falando aqui dos venezuelanos comuns e correntes, né? Os venezuelanos pés no chão. Quando você pergunta, você diz, não, preocupante, né?
Eu fui também a supermercados. Eu sou um sujeito antigo já, né? Já idoso, de verdade. E o jornalismo me ensinou que quando você vai numa cidade, você tem que ir em 3 lugares para entender a cidade. Você tem que ir aos supermercados e shopping centers. Você tem que ir às estações de trem e às estações rodoviárias. E você tem que ir aos centros da cidade. Esse terceiro ponto seria impossível numa cidade como Brasília, que não tem centro da cidade. Mas as cidades comuns do planeta, elas têm um centro da cidade. Especialmente no Ocidente, o centro da cidade é igual no mundo inteiro, não é? Tem a igreja, que um dia foi a igreja matriz, ou a única igreja. Tem o principal edifício do governo, ou algum tipo de instituição governamental. A Praça Central. A Praça Central, e as pessoas circulam por ali. Não é assim em Jaguarão? É assim. É assim em toda grande cidade. Em toda grande Jaguarão do mundo é assim, não é? Exatamente. Toda cidade importante, que digna do nome, É isso aí. funciona desse jeito. Então, você vai nos shoppings e supermercados para você entender a economia do país, o que é importado, o que não é importado, para ver como é que se os supermercados ou shoppings estão cheios, estão vazios. Você entende um pouco. As estações rodoviárias e ferroviárias, você entende a mobilidade. Se você vê muita gente chegando no país ou saindo do país, se as pessoas estão levando pouca mala ou muita mala, se estão viajando com as famílias, estão viajando sozinhos, você entende também a mobilidade. E os centros, mesma coisa, você percebe como a cidade pulsa a partir do centro. Eu fui no supermercado, cheios, porque eles vão comprando as coisas para o Natal. E na Venezuela tem uma grande promoção, o governo tem uma política para isso, que é assim, que é uma política de poxa, me fugiu o nome agora, qual alimento que a gente come no Natal? Tem o peru e tem o Chester? Não. O Chester, qual é a terceira coisa? Pernil. Todo cidadão venezuelano tem direito a um pernil no Natal. Então o governo começa a distribuir o pernil já em outubro. Né? Então o supermercado já começa a oferecer dentro da política do governo o pernil. Você tem ali um carnê, o carnê pátria, que todo cidadão tem, e lá está o direito a um pernil natalino. Os supermercados estavam cheios, e eu perguntei para algumas pessoas, e depois eu fui perguntar em um supermercado para o gerente. As pessoas estão comprando mais comida? Porque isso é a primeira coisa que acontece diante de uma ameaça de guerra. Toda vez que o Uruguai ameaça Jaguarão, a população estoca alimentos. Não é isso? Aí. Se preparando para enfrentar os alimentos uruguaios. e papel higiênico. Não é isso? É isso, é típico Toda das vez crises. que o Uruguai diz, eu vou atravessar aqui a ponte de Rio Branco com o nosso poderoso exército para enfrentar a fortaleza de Jaguarão, dá-lhe a população de Jaguarão isso aí. comprar alimentos e a comprar papel higiênico. E as pessoas, não, normal. E o gerente do supermercado, não, olha... Eu já tinha o dado do governo, de que as compras estavam absolutamente normais de alimentos, e o cara do supermercado, que era um supermercado privado, me confirmou, né? Tá? Então, na base da sociedade, há uma situação de relativa normalidade, e eu acho que tem um fenômeno curioso ali na Venezuela, que eu já venho reparando das outras vezes que eu fui ao longo desse ano e do ano passado. O país é muito polarizado, né? Entre direita e esquerda, entre o chavismo e a oposição. Nos últimos meses, no entanto, o chavismo veio ganhando força e a oposição veio se dividindo. Ao lado deste processo político, tem um outro processo econômico e social que é curioso. Uma das medidas que o governo Maduro tomou para tirar o país da brutal crise em que estava metido por conta das sanções internacionais foi, num certo momento, lá para 2021, 22, até antes começou isso, mas isso ganha força 20, 21, 22, já durante a pandemia. Ele acaba com a centralização do câmbio e permite a livre circulação do dólar. Não houve dolarização. Continua existindo moeda nacional. Mas as pessoas podiam entrar com dólares quanto quisessem, podiam fazer negócios em dólar, podiam pagar contas em dólar e assim por diante. Aí o que aconteceu? O país estava, a economia muito depreciada, o que fazia com que os valores dos negócios, dos imóveis, tivesse caído muito em Bolívar. Apesar da inflação, em termos reais, comparado com o dólar, o valor desses negócios, desses imóveis caiu muito. Na hora que eles liberam o fluxo de dólares, a entrada de dólares,
Quem tinha ali uma pessoa de classe média alta, um doutor, um médico, um advogado, que tinha saído da Venezuela, chateado com o chavismo, saiu lá com uma reservinha, 50, 100 mil dólares. Quando ele pôde voltar, ele comprou 3 restaurantes, 4 apartamentos. A vida dele mudou. Então, a base social da oposição, uma parte da base social, está muito satisfeita. Está feliz da vida. Está ganhando dinheiro. Porque os restaurantes estão cheios, as lojas estão cheias. E esse pessoal se despolitizou. O chavismo continuou politizado, o seu núcleo duro. E o núcleo duro da oposição começou a sofrer, além da divisão política, uma despolitização, porque a vida melhorou, a vida deles. Melhorou num ritmo muito superior da média do país, inclusive. Você vê uma classe média na Venezuela que você só vê... Olha, vou te dizer, nos tempos áureos de Buenos Aires e São Paulo. Eles se vestem com umas roupas chiques e eles... os restaurantes são restaurantes de alto luxo e a cidade é muito limpa e os imóveis são assim de primeira ordem e há construção imobiliária. Então essa classe média melhorou de vida e deu um tchauzinho para a luta callejera convocada pela oposição, para a luta de ruas que a oposição convocava. E eles não se sentem ameaçados pelo governo, é um processo curioso, eles se sentem beneficiados pelo governo, eles continuam sendo de oposição. Não vão votar no Maduro, no chavismo. Mas ficam... É isso. Né? Fica ali, eu não gosto deles, mas bom, minha vida tá legal. Claro. Eles me ajudaram aqui. Não vou lá ficar brigando com sujeitos. Eles não gostam. Tem um componente racista também, porque você vê o chavismo. O chavismo é indígena e negro, é popular, né? Normalmente o pedaço oposicionista ele é branco, classe média, origem europeia, né? Eles não gostam do chavismo, mas eles se deram muito bem com o chavismo nos últimos anos. Isso esvaziou a oposição e despolitizou essa classe média. E um pouco onde eu circulei, supermercado, shopping, era essa classe média, né? O chavismo puro e duro, que corresponde a 1/4 do país, esse está muito mobilizado. Esse vive noutra dinâmica, que é a dinâmica que o governo estabeleceu, que é preparemos-nos para o pior. Ninguém, para vencer uma guerra, qualquer que seja a forma dessa guerra, precisa que a maioria do povo esteja na guerra. Com 25% do povo organizado, tá? Num país que tem ali uns 18 a 20 milhões de cidadãos e, portanto, um país que seja capaz de organizar e armar 5 milhões de pessoas, tá de bom tamanho. É muita gente para defender o país. Mais do que o suficiente. Nós estamos falando aí de 25% da população geral e nós estamos falando provavelmente de 1/3 da população adulta. Esses estão muito mobilizados. Então é outra dinâmica. É uma dinâmica de alistamento nas milícias populares e de mobilização de rua. Então, no dia que eu estava indo embora, na verdade foi algumas horas depois que eu vou embora, o governo Maduro, a polícia, né? Ela derruba um avião. Esse avião tinha mercenários de Trinidad e Tobago e eles descobrem um plano desses mercenários com a CIA que o Trump autorizou a agir na Venezuela para pintar e bordar, que é uma coisa também esquisita, né, Mafê? A CIA atua na Venezuela, como diz o próprio Maduro, a CIA atua na Venezuela há 70 anos, só agora o Trump resolveu avisar. É uma coisa meio sem preconceito, mas a frase é comum aqui no Brasil, eu peço vênia pelo preconceito, é a operação portuguesa, né? O sujeito avisa que o serviço secreto está atuando. Sim, sim. Já deixou de ser secreto. Já deixou de ser secreto, né? A gente brincava que a polícia secreta portuguesa tinha um crachá, né? Polícia secreta. É um preconceito, uma piada idiota, mas, enfim. É isso que o Trump fez. Então você tem ali uma mobilização muito forte, né? Quando teve essa história que eu estava contando dos mercenários de Trinidad e Tobago associados com a CIA, no dia seguinte tinha centenas de milhares de pessoas nas ruas para
protestar, defender o país, esses mercenários junto com a CIA preparavam uma operação de falsa bandeira. Eles iam atacar um alvo norte-americano e dizer que foram os venezuelanos, para gerar um pretexto na guerra psicológica, um pretexto pró-Estados Unidos. Não é nenhuma novidade no confronto entre os países. Relembra o mais famoso dos episódios de falsa bandeira, que foi no Golfo de Tonkin, durante a Guerra do Vietnã. O governo norte-americano na época, que era o governo do Lyndon Johnson, ele queria atacar o Vietnã do Norte. Ele não tinha declaração de guerra deliberada pelo parlamento, precisaria ter, porque os Estados Unidos puderam ir ao Vietnã, nunca declararam guerra ao Vietnã, porque os Estados Unidos foram para o Vietnã a convite do governo do Vietnã do Sul para defender aquele governo da guerrilha. Então, eles não estavam em guerra com nenhum outro país. Evidentemente que a guerrilha era abastecida, armada e militarmente apoiada pelo exército do Vietnã do Norte. E os Estados Unidos chegou à conclusão de que nunca teria como vencer a guerrilha no Vietnã do Sul se não atacasse o Vietnã do Norte. Para isso, precisava de uma declaração de guerra. Essa declaração de guerra estava difícil de conseguir. Eles inventaram uma falsa bandeira contra 3 embarcações, ou 2 ou 3 embarcações norte-americanas que estavam no Golfo de Tonkin. Eles próprios afundaram uma das embarcações para botar a culpa no Vietnã do Norte e poder retalhar o país. Depois se descobriu que era falsa bandeira, aquela coisa toda, mas funcionou como pretexto. Então, isso é o que objetivavam objetivava essa operação entre esse pessoal, esses mercenários de Trinidad e Tobago e a CIA. E houve essa mobilização popular. Eu fui dar uma palestra para o comando da Polícia Nacional Bolivariana, lá no Helicoide. O Helicoide, que a imprensa ocidental diz que é o maior centro de tortura do Ocidente, essa coisa toda. O Helicoide tem um ginásio esportivo onde se faz competição de basquete no último andar. Ele tem escolas, creches. Olha, eu vou dizer que eu andei pelo Helicoide inteiro e até perguntei, vocês não têm prisão aqui? Temos prisão, detenção, mas aqui não é uma unidade prisional. A Polícia Nacional Bolivariana não se envolve com isso. Pode ser que o SEBIN, que é o Serviço de Inteligência, que também fica na mesma instalação, tenha ali alguma instalação carcerária. E eu fui lá dar uma palestra sobre geopolítica para os comandantes da Polícia Nacional Bolivariana, tinha umas 200 pessoas. Falar de situação mundial, eles normalmente convidam, eles têm um centro de formação, eles costumam convidar muitos estrangeiros para dar palestra. Isso aqui é uma coisa corriqueira. Como é corriqueiro na escola de Estado-Maior do Exército Brasileiro, você convidar civis e estrangeiros que vão lá e dão palestra. Eu fui lá. Fiquei impressionado com a mobilização deles, ou seja, eles não estão apavorados, ao contrário, estão do tipo... Como é que é a música do Erasmo Carlos? Pode vir quente que eu estou fervendo. Muita qualidade na formação, as perguntas que fizeram, as intervenções foram de alto nível, gente que estuda o tema, e estavam todos, não estavam ali os especialistas em geopolítica, estavam os comandantes de todas as unidades da Polícia Nacional Bolivariana do país. Todos eles... Uma parte era dos comandantes, a outra parte eram de cadetes do último ano da Universidade Nacional de Segurança Pública, a Universidade Nacional de Estudos de Segurança, a UNES, que é um sistema de todo policial, só pode ser policial se passa pela UNES. Todos têm grau superior, né? Que é uma ideia inteligente, ou seja, para ter uma polícia de alta formação. Então, eu fiquei impressionado também com a qualidade educacional e muito com sangue nos olhos, do tipo... Nós temos que lembrar sempre, mas para a gente é difícil, porque a nossa história é diferente, a história brasileira. Bom, a história no Rio Grande do Sul é um pouquinho diferente ainda. A Venezuela é a pia batismal da libertação latino-americana. Ou seja, é da Venezuela que veio Bolívar. E é o exército bolivariano que derrota o exército espanhol, em condições absolutamente assimétricas, com taxas de letalidade gigantescas, e que vão libertando toda a América Hispânica, porque depois o movimento bolivariano no norte da América do Sul, isso vai inspirar até lá no sul, vai chegar até no vizinho Artigas, né? No Uruguai. Então, isso tem um peso na cultura venezuelana, que sempre foi resgatado pelo chavismo,
tem um peso de muito destaque. Ou seja, a ideia de nacionalismo na Venezuela é um nacionalismo revolucionário, libertador. E é uma cultura do tipo, nós já fizemos isso uma vez, se precisar nós vamos fazer de novo. É diferente da cultura brasileira. Na cultura brasileira a gente teve muitas rebeliões anticoloniais, mas a nossa libertação, nossa independência não foi uma libertação. Foi um trânsito pelo alto. Um acordo. O filho ficou no lugar do pai. Né? Então a cultura brasileira é uma cultura de transição, uma cultura por cima, uma cultura de conciliação. Não é a cultura venezuelana. Não é a cultura venezuelana. O orgulho bolivariano é algo muito corrente, especialmente nas camadas populares. Do tipo, se precisar nós vamos fazer de novo. Nossos ancestrais fizeram, agora é conosco. Isso é muito forte. É impressionantemente forte. Não é que é muito forte, é mais do que muito forte. As pessoas comuns falam isso emocionadas. Do tipo, nós não queremos nada disso, nós queremos paz, nós temos direito a uma vida tranquila, mas se acontecer, a expressão que eles usam lá, como é que é? Eu vi isso até de gente de oposição. Com la pátria no se juega. Uhum. Como é que dizia o Obdúlio Varela? A la muerte. A la muerte. É isso. Maravilha. Obrigada, Breno. Imagina. Sempre é bom bater um papo contigo, viu? Obrigado. Sempre às ordens. Valeu. Gente, esse foi mais uma edição do CultivaCast. Se vocês, assim como eu, gostaram, não esqueçam de comentar, de curtir, de compartilhar, de engajar o nosso conteúdo. Se puderem, contribuam com o Pix que vai aparecer aqui na tela. Tornem-se membros do canal. Fortaleçam esse espaço de encontro e reflexão. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva. Mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.